Eu e o Governo temos estado a trabalhar, como sabem, trabalhar com determinação, incansavelmente, para defender Portugal na situação muito difícil que vivemos, com a chamada crise das dívidas soberanas que afeta toda a Europa. E defender Portugal nestas condições significa fundamentalmente uma coisa: ganhar a batalha pela confiança. Ganhar a confiança das instituições internacionais, ganhar a confiança das instituições europeias e ganhar a confiança dos mercados financeiros. E isso depende de sermos absolutamente convincentes quanto à nossa capacidade para reduzirmos depressa e bem o déficit das nossas contas públicas e para fazermos as reformas necessárias para um crescimento sustentado da nossa economia. Foi essa batalha pela confiança que o Governo travou na última Cimeira Europeia em Bruxelas, na passada sexta-feira. Essa cimeira era, de facto, uma cimeira absolutamente decisiva. Decisiva para a Europa, mas decisiva também para Portugal. Considerei, por isso, ser do interesse nacional que o Governo se apresentasse naquela cimeira tendo já tomado duas decisões. Primeira decisão: antecipar a apresentação das linhas gerais e das principais medidas do Programa de Estabilidade e Crescimento para 2012 e 2013, que, como sabem, todos os países têm de apresentar já no próximo mês de abril. Segunda decisão: apresentar também novas medidas de redução da despesa para 2011, e sublinho, redução da despesa, de modo a dar razões acrescidas de confiança sobre a nossa capacidade para reduzir o déficit, atingindo já este ano a meta com que nos comprometemos de 4,6% do PIB. Quero dizer aos portugueses que foi a apresentação destas medidas que permitiu a Portugal obter nessa cimeira uma vitória importante. Uma vitória, por um lado, com a manifestação clara de confiança do Conselho Europeu da Zona Euro, mas uma vitória, por outro lado, com uma declaração conjunta de total apoio da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu às metas e às medidas apresentadas pelo Governo. Deixem-me ser absolutamente claro num ponto decisivo. O apoio que conseguimos das instituições europeias é absolutamente fundamental para alcançar aquele que é hoje o principal objetivo nacional: evitar que Portugal seja obrigado a recorrer a um programa de ajuda externa e que, ninguém duvide, teria as mais gravosas consequências para a nossa economia e para as condições de vida dos portugueses. Aqueles que imaginam que um programa de ajuda externa não envolveria medidas bem mais exigentes e medidas bem mais penosas para todos, ou estão completamente iludidos, ou pura e simplesmente não sabem do que estão a falar. E a situação muito difícil que se vive hoje na Grécia e na Irlanda é bem ilustrativa daquilo que estou a afirmar. Quero lamentar também que o anúncio das medidas por parte do Governo tenha suscitado várias perplexidades e vários equívocos. Julgo, portanto, ser meu dever prestar algumas explicações aos portugueses por forma a desfazer esses equívocos. Primeiro, as medidas que o Governo anunciou para 2011 são fundamentalmente medidas de redução adicional da despesa do Estado. Só dizem respeito ao Estado. E estas medidas justificam-se apenas por uma razão: para reforçar a confiança no cumprimento das metas orçamentais. Trata-se, no fundo, de assegurar que em qualquer cenário macroeconómico, seja o cenário do Governo, seja o da Comissão, seja o do Banco Central Europeu, em qualquer cenário, Portugal cumprirá de facto o déficit orçamental de 4,6%. Não se trata, portanto, como alguns disseram, e quero que isto fique absolutamente claro, do facto da execução orçamental deste ano estar a correr mal. Pelo contrário, todos os dados disponíveis indicam que temos uma boa execução orçamental nos primeiros 2 meses de 2011. O que quisemos evitar foi que as diferentes visões sobre as perspectivas de evolução da economia internacional pudessem alimentar qualquer espécie de dúvida quanto à nossa capacidade para alcançar a meta de redução do déficit. Segundo esclarecimento: o anúncio destas medidas para 2011 não viola, rigorosamente em nada, o acordo orçamental estabelecido, como é sabido, com o PSD.
Isso, tenho que o dizer, é completamente falso. Pelo contrário, as medidas que o Governo anunciou inscrevem-se na execução do Orçamento de Estado para 2011 e destinam-se precisamente a assegurar o cumprimento das metas orçamentais do orçamento que aprovamos. Mais, são medidas que garantem a redução do déficit pelo lado da despesa e que, por isso, correspondem exatamente aos termos do acordo que fizemos com o PSD. E, francamente, não deixa de ser extraordinário que quem tanto fala na redução da despesa se mostra agora indignado por o Governo querer reduzir mais a despesa pública. Terceiro esclarecimento. Alguns acusam o Governo de ter apresentado de surpresa um PEC 4 que não seria necessário. Acontece que isso não é verdade, nem é sério. Todos os países da zona euro têm de apresentar um PEC anual em abril e todos têm de atualizar a informação sobre as medidas que tencionam adotar para alcançar as metas previstas. Portanto, não confundamos as coisas. Uma coisa é a capacidade, com o orçamento que aprovámos para 2011, alcançarmos a meta de redução do déficit para este ano, 4,6. E isso não está em causa. Mas outra coisa, completamente diferente, é o que precisamos ainda de fazer em 2012 e 2013 para cumprir o compromisso que temos de reduzir o déficit para 3% em 2012 e depois, em 2013, para 2%. E isso sim é o que está em causa. E quem pretende dizer aos portugueses que, aprovado o orçamento para 2011, nada mais seria preciso fazer e qualquer apresentação de novas medidas é uma surpresa ou um sinal de insucesso, está apenas a iludir e a confundir os portugueses. Todos os responsáveis políticos sabem que as metas previstas para 2012 e 2013 exigem que prossigamos o esforço de consolidação orçamental e que a única coisa que fizemos agora foi antecipar a apresentação das linhas gerais da revisão do PEC, que já estava prevista, de forma a obter, de forma célere e segura, das instituições europeias e por forma também a dar aos mercados um forte sinal da nossa determinação na consolidação das contas públicas. Apresentadas as linhas gerais do PEC e as suas principais medidas, o Governo permanece inteiramente disponível, como sempre, para discutir e negociar as suas propostas, como aliás sempre aconteceu no passado. O que não é aceitável, nem é responsável, é a posição daqueles que se recusam a negociar o que quer que seja, mas também não apresentam nenhuma medida alternativa. Isso é próprio de quem deseja uma crise política e pura e simplesmente não tem coragem de o dizer. Finalmente, senhores jornalistas, quero reiterar a questão essencial. O que é que está em causa? O que está em causa neste momento é defender o nosso país da necessidade de recorrer a qualquer programa de ajuda externa. Foi isso que fizemos na Cimeira e fizemos-lo com sucesso. O que lamento é que enquanto o Governo se bate pela defesa dos interesses de Portugal em Bruxelas, outros responsáveis políticos não sejam capazes de resistir ou à demagogia ou aos interesses partidários sem cuidar do interesse nacional que verdadeiramente está em causa. Este não pode ser, este não deve ser o tempo nem para o oportunismo partidário, nem para a sofreguidão pelo poder. O Governo não deseja nem procura a crise política, porque uma crise política nesta altura não serve os interesses do nosso país. Este tempo exige, isso sim, estabilidade, trabalho, coragem, sentido das responsabilidades e respeito pelo interesse nacional. O que quero dizer a todos é que esta é a minha atitude e que este é o compromisso do Governo.